Fala galera, Rodrigo Bela Guarda. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema muito interessante chamado choque cultural na missão. Isso mesmo, é um tema que tem bastante controvérsias, um tema que dá muitas histórias para quem é envolvido em missões e que aqui nesse vídeo eu vou estar falando um pouco a respeito desse tema, choque cultural, e também vou estar contando um pouco das minhas experiências e que passei de choques culturais ao redor do mundo, ao redor dos lugares aonde nós passamos, fazendo a obra de Deus e pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas antes, eu peço que você vá aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like no vídeo, para que possa nos ajudar a continuarmos aí compartilhando a respeito de diversos temas missionários para a nossa edificação. A primeira coisa que nós falamos, sempre quando alguém está debatendo sobre choque transcultural, ou quando eu conheço alguém que está indo viajar para algum lugar, algum país ou alguma região aqui do Brasil, que é completamente diferente da sua cultura, da sua realidade, eu falo sobre o tema de choque cultural. Mas é interessante como a gente escuta muitas vezes algumas pessoas achando que o choque cultural é uma frescura. Algumas pessoas achando que não, isso aí é frescura, esse negócio de choque cultural é para marinheiro de primeira viagem, eu já tenho experiência e tal, já vivi isso, já vivi aquilo outro, já viajei para tal país, ali eu não vou ter choque cultural, e é uma tremenda furada, porque o choque cultural, ele sempre vai acontecer quando você sai da sua cultura, da realidade cultural aonde você vive, aonde você mora, aonde você está, para uma realidade diferente. Então não tem como absorvermos todas as culturas do mundo. Então se você sai para algum lugar, seja no Brasil ou seja fora do Brasil, que é uma cultura diferente da sua, com certeza você vai ter um choque cultural. Eu lembro a primeira vez que eu fui para o país de Gâmbia, no oeste da África, e antes eu tive que passar por um país chamado Guiné-Bissau, no oeste da África. Um paizinho pobre ali daquela região, e que em 2007, quando nós fomos para lá, não havia energia com facilidade. Hoje também em muitas regiões ainda não há energia, mas à época não havia energia em nenhum canto, era muito complicada a situação daquele país. E nós chegamos, eu e a Alessandra, lá no país da Guiné-Bissau, e fomos recebidos por um pastor nacional que nos levou para casa de um parente para que a gente pudesse dormir, para que no dia seguinte nós pudéssemos seguir viagem para o país de Gâmbia, lá próximo ao país da Guiné-Bissau. E aí nós ficamos em uma casazinha simples, com uma casa comum lá do povo guineense, do povo Balanta, de uma etnia chamada Balanta. E quando foi pela manhã que nós acordamos, eu pedi para ele para ir ao banheiro, e ele me levou lá atrás da casa, numa parte de fora do local onde nós dormimos, para poder usar o banheiro. E quando eu cheguei lá onde era o banheiro, era só uma pedra assim, de cimento, com um buracozinho no meio, uma cabanazinha assim meia aberta, para ali proteger um pouco, Ele disse, ó, aqui é o banheiro, pode ficar à vontade aí. Eu disse, mas pá, aqui todo mundo que passar na rua ou que passar aqui do lado vai me ver eu aqui. Ele disse, não se preocupe não, que ninguém vai ficar preocupado porque você está aí no banheiro não. Mas o choque cultural que estava acontecendo comigo ali era grande. Eu disse para ele, eu disse, pá, talvez os outros não fiquem incomodados comigo, mas eu vou estar incomodado daqui, fazendo minha necessidade, vendo as pessoas passarem aqui próximo da onde eu estou. E aí a gente foi caminhando e depois a gente foi se acostumando e já foi vendo outros banheiros que eram bem mais complicados do que esse. E a gente então, a partir de vários choques culturais seguidos que nós fomos passando, à medida que o tempo foi passando, a gente foi melhorando um pouco e diminuindo esse choque do que diz respeito ao banheiro. Mas aí você também tem choques, na área de alimentação, por exemplo. Lá toda comida que o pessoal está preparando, eles amam colocar pimenta. Colocam pimenta em
tudo que eles vão fazer. E é aquelas pimentas que você come que chega, seus olhos lacrimejam de tão forte que a pimenta é. E aí toda a vida quando eu ia comer, eu tinha que, antes de do pessoal preparar a comida, eu tinha que dizer para ele: pessoal, não coloquem pimenta para mim, tal, que eu não sou acostumado e tal, e não consigo comer a pimenta. E eles preparavam a comida sem a pimenta, mas mesmo assim, porque ela foi preparada em uma panela que já é de costume usar pimenta, a comida ainda vinha apimentada. E todas as vezes eu comia chorando, não de tristeza, mas por causa da pimenta que estava ali no alimento. Outra coisa também é nas vestimentas, né? Na forma como as pessoas se vestem, também é um impacto para nós que somos aqui da nossa cultura, né? Porque lá, como a cultura em muitas regiões do país de Gâmbia, aonde nós moramos, algumas mulheres, elas ficam em casa bem à vontade. Então, na parte de cima da roupa, né, que deveria se usar aqui, né, para nós, no nosso entendimento aqui na cultura ocidental, ela deveria estar vestida, né? Mas lá não, você vai chegar na casa de muitas pessoas e vai vir a esposa do cara lá de dentro do quarto só de sutiã, ou então sem nada, né, somente com uma saia, e ela sai lá de dentro. E eu lembro que uma vez nós fomos à casa de um pastor, eu, a Alessandra e um outro pastor amigo meu, nós fomos lá visitar esse pastor lá no país, e quando nós estávamos na casa dele, que a esposa dele veio nos servir o almoço, ela veio lá da cozinha com aquela bandeja e a parte de cima do seu corpo estava completamente despida. E ela veio tranquilamente, serviu a comida pra gente, mas ali, meus irmãos, foi um choque muito grande pra gente, porque foi a primeira vez que eu tinha me deparado com uma situação dessa e foi muito constrangedor pra gente. Mas para eles era uma situação normal. Então nós vamos ter diversos choques culturais que nós vamos passar, seja fora do país, seja aqui dentro do Brasil. Aqui na região do Sertão Nordestino, nós recebemos equipes missionárias, jovens, adultos, idosos de várias partes do Brasil que vêm para os treinamentos missionários que nós fazemos no sertão. E é interessante que nós temos muitas histórias de pessoas que vieram do sul e do sudeste e chegaram aqui, elas não conseguiam ir no mercado e pedir alimentação, não conseguiam pedir um refrigerante, né? Nós recebemos uns jovens que vieram uma vez do sul do Brasil, e quando nós estávamos lá na cidade, eu pedi para um dos jovens ir lá no mercadinho comprar um refrigerante, e quando ele estava lá demorando, eu disse: vamos lá atrás dele para saber o que é que está acontecendo. E nós então fomos lá em busca dele, achamos ele lá no comércio. Ele falava para o proprietário que queria uma coisa e o cara não entendia o que era que ele estava dizendo, e o dono respondia para ele e ele não entendia, e ficava um falando e o outro falando, os dois brasileiros, mas com culturas completamente diferentes. Então o choque cultural, ela não é uma brincadeira. Todos que querem participar de missões que envolvem transpassar culturas tem que estar pronto para o choque cultural. Nós podemos até nos preparar psicologicamente, tentar de alguma forma ali memorizar, né, ou tentar somatizar ali na nossa mente, no nosso coração, a diferença da cultura, mas quando você está ali na hora, quando o negócio está acontecendo, é que faz total diferença. É a hora que o choque chega, é a hora que o coração gela, é a hora que parece que tem uma barra de gelo dentro da sua barriga. É nesse momento que o choque cultural ele vai acontecer, com certeza. E se você não estiver preparado, talvez esse choque faça com que você desista de se envolver em missões, ou às vezes, como nós já conhecemos, missionários que voltaram do campo muito feridos, muito machucados, porque eles não conseguiram ultrapassar as barreiras do choque cultural. Então é muito importante para você que deseja se envolver com missões transculturais, seja fora do Brasil ou seja em regiões de culturas diferentes, saibam, vocês vão passar por choques e vocês precisam aplicar o seu coração em Deus,
sabendo que o amor do Senhor é que nos motiva a vencermos essas barreiras e esses choques para fazer com que Jesus seja conhecido até os confins da terra. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, tamo junto, porque juntos somos mais fortes.